E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou Pedro Mores. E eu sou a Érica Felipuccio. E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Um vídeo hoje muito especial. Mas antes, a gente gostaria de continuar agradecendo ao pessoal que está entrando em contato com a gente, todo o engajamento que a gente está tendo. E aos nossos patrocinadores, né, Érica? Exatamente. Gostaríamos aqui de agradecer a Flex Life, nosso parceiro, a Érica Arte em Letras, que desenvolveu a arte das nossas canecas, e também a da Gringa Store. Nosso muito obrigada aos nossos parceiros. E também a Gabriela Costa, que é uma exímia maquiadora, e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito o trabalho dela. Exatamente, pessoal. E hoje nós temos a honra de receber aqui, né, nos estúdios do podcast, um convidado muito especial, ele que é empresário, né? E eu quero que vocês recebam com muito carinho o Juliano. Isso aí. Juliano, Obrigado. seja muito bem-vindo, viu? Prazer é meu em estar aqui. Então, Juliano, antes da gente começar, se apresenta para o pessoal. Quem é você? Meu nome é Juliano. Tenho uma loja junto com o Rafael, que não pôde vir hoje, né? Infelizmente. Chama Universo Digital, fica aqui perto, na Avenida 6. E faz basicamente uns 14 anos que eu trabalho lá, né? Então eu comecei como funcionário, né? E hoje eu tive a felicidade de virar dono da empresa. Ô, Juliano, conta pra gente como que foi esse processo, né? Porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e você falou que foi o seu primeiro trabalho, né? Você já tinha essa pretensão de trabalhar na área que você está, ou não? Aconteceu na sua vida? Não, nunca tive assim essa pretensão, né, de falar assim, de escolher trabalhar com informática, Aham. né? Aconteceu por coincidência, quando tem o vestibular do Alcídio, né? E eu não tinha pretensão nem de prestar Uhum. para fazer técnico em informática. E uma prima minha me chamou, falou assim, vamos lá fazer o vestibular comigo? Fui, eu passei. Na época eu não lembro se ela passou ou não, mas ela não fez o curso. Aham. Aí, assim, eu fiz o curso, comecei no primeiro semestre, eu tinha 16 anos, foi quando o Eduardo me chamou para trabalhar na Universo Digital. E aí, de lá para cá, eu comecei com meio período, né, até eu terminar aí o ensino médio, trabalhando meio período. E aí depois comecei período integral, né? E de lá pra cá, aí a gente fez faculdade. Não fiz faculdade na área, Não né? fez? Não, Faculdade do quê? fiz faculdade de design gráfico. Hoje eu entendo que eu tenho uma aptidão para a área de exatas, uma facilidade para entender, né? Essa área. Mas eu tinha como hobby, eu gostava de desenhar. Então, assim, hoje eu não desenho tanto, né? Pouca gente sabe, mas eu tinha essa mentalidade de falar assim, o que eu vou fazer, né? E aí, na questão de querer, eu queria fazer uma coisa que eu gostava de desenhar, pesquisei as faculdades que tinha aqui na região, né? Porque são poucas hoje que você tem aqui na região que oferece alguma coisa nessa área artística, né? Uhum. E o que mais me agradou foi design gráfico, que tinha aqui em Franca, tem ainda, né? E aí eu fiz design gráfico, né? Comecei pagando, né? Porque a gente fiz Enem, tudo como todo mundo faz, Uhum. consegui bolsa no segundo ano. No segundo? No segundo ano, aí assim, a gente conseguiu bolsa. E sempre trabalhando na loja e estudando, né? Você saiu do ensino médio e já entrou na faculdade, já. Já saí do ensino médio e entrei na faculdade. Eu sempre, na minha cabeça, eu tinha que sair do ensino médio e já começar uma faculdade, né? Eu não cogitava não fazer alguma coisa, E né? você, nesse período do ensino médio, você falou que estudou no Alcídio? Não. No ensino fez o médio, curso? eu só fiz só o técnico do Alcídio. Ah, sim. Tá, no médio eu fiz no Oswaldo.
E aí, então você estudava no período da manhã ou Estudava no período da manhã, no Oswaldo, à tarde, no... desculpa, à tarde eu trabalhava na loja e à noite eu ia pro curso. Nossa. Então foi bem corrido, bem puxado mesmo, né? Era essa minha rotina. Assim, eu saía 6 horas da manhã para estudar e chegava meia-noite em casa, né? E foi isso até na faculdade, né? Até terminar a faculdade. E saía para trabalhar cedo, 8 horas, e chegava meia-noite, como todo mundo chega aí, como você deve chegar da Sim. faculdade, né? E assim, querendo ou não, isso na realidade serve de incentivo, né, para os jovens que vão estar nos ouvindo aí, porque hoje eu percebo que muitos não querem, né, se dispor a essa rotina, né? Então, ai, não, quando eu terminar meus estudos, eu penso em trabalhar. Ou quando começa a trabalhar, fala, não, eu estou cansado, né, do dia todo de trabalho, eu não vou fazer Aí faculdade, para a faculdade. né? Daí, assim, tudo bem, é a opção, né, da pessoa, né? É onde o Ronan falou uma frase muito bacana, né? Que é onde a pessoa coloca o seu propósito. Se o propósito dela é aquele, tá ok. Ela só tem que dedicar tempo e tempo de qualidade para o que tá fazendo. E como foi para você passar? Porque quando você foi para a faculdade, você já estava trabalhando, né? Sim, sim. Você Nunca acha que. deixei de trabalhar para estudar, né? Aham. E foi assim um período desafiador para você ali? Ó, como eu comecei com isso, eu não me sentia assim, com uma pressão ou cobrado a fazer isso, né? Eu tinha na minha cabeça que, assim, não é que eu recomende isso para todo mundo, né? Sim. Mas que eu tinha que terminar o ensino médio e tinha que continuar estudando, né? Sim. Seja fazendo uma faculdade, um ensino técnico, o que for, eu tinha que continuar, Sim. né? E não tinha muito, assim, a gente demora um pouco para descobrir o que a gente quer, a aptidão que a gente tem, né, para Sim. fazer. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria, talvez eu teria feito em outro momento design gráfico, Pelo não hobby, né? Você teria feito. exato, mas ainda assim não deixaria de fazer, faria alguma coisa, né? E hoje, na minha filosofia de vida, né, que eu tento sempre imaginar o seguinte, não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, né, mas eu já me fiz e eu tento colocar ela em prática todo dia, que é o quê? Se a sua vida não dependesse de dinheiro, qual rotina que você teria? Né? E aí eu não tô, ou o que você faria? E eu não tô falando assim, compraria uma casa maior, teria mais conforto, Uhum. compraria às vezes um carro legal. Não, não é isso. Por exemplo, você leria um livro todo dia? Faria um exercício? Faria sua comida? Sim. Né? Então, hoje não é fácil, apesar de eu estar falando isso, não é fácil você às vezes descobrir o que você quer Sim. e pôr em prática, né? E falando assim, o que se encaixa pra mim, o que eu vejo que faz bem pra mim, é todo dia fazer um exercício, né? Hoje eu vou pra academia, mas pode ser antes, na pandemia, quando estava tudo fechado, eu saía para correr na rua, Aham. né? Teve um tempo que eu jogava tênis, né? Então eu percebi que eu fazendo exercício faz o meu dia rende, eu fico mais disposto, eu fico mais feliz, eu consigo ficar mais agradável para quem tá na minha volta, né? Não só o exercício, como também ler alguma coisa, que seja livro, que seja quadrinho, Sim. mangá, né? Então, assim, ler alguma coisa que te faça bem, porque não, às vezes vem aquele, assim, se a gente vê muito na internet, né? O pessoal fala para você sentar a bunda na cadeira e estudar. Aham. E, e hoje, assim, não me agrada muito a ideia de pegar um livro de, sei lá, de medicina e ler só porque, assim, às vezes o conhecimento vai me beneficiar de alguma forma. Então, assim, eu tento sempre ler alguma coisa que me agrade, né? E isso também me ajuda a me sentir melhor, me desenvolver, né?
que isso é muito bacana, o que você comentou, porque há algum tempo atrás eu comecei a me interessar muito, né, pelo mercado digital, né, e eu fui em busca, né, de conhecimento e tudo mais, adquiri alguns cursos, né, e aí em todos eles, absolutamente em todos os cursos que eu comprei, todos eles traziam muito sobre a leitura, né, inclusive eu até comentei com a Bia sobre um livro que chama O Milagre da Manhã. E ele fala a sua rotina, como que você poderia fazer a sua rotina antes das 8, né? Porque é transformador mesmo. Vamos supor, antes das 8 não, vamos supor, você acorda 8 horas, você acordaria 1 hora mais cedo para criar uma rotina para você, que aí inclui o exercício, a meditação, Para né? ter seu tempo, A né? leitura, a escrita. E aí eu comecei a colocar em prática, eu lembro assim que eu era muito difícil de ler, né? De fazer algum tipo de leitura. E aí eu adquiri alguns livros e eu lembro que, tipo, em 3 meses eu consegui fazer uma leitura, tipo, de 5 livros, por exemplo. E fiquei apaixonada. E isso, assim, realmente modifica, realmente, né, o seu dia. Você, querendo ou não, melhora o seu vocabulário, você consegue falar melhor, né? Sim, sim. Então, assim, é muito importante. E isso é muito interessante você trazer, porque às vezes as pessoas, né, que vai estar nos assistindo e até para nós mesmo, trazer essa reflexão da importância de você melhorar, né, a sua qualidade de vida, porque você praticar uma leitura melhora a sua qualidade de vida, praticar uma atividade melhora a sua qualidade de vida, ter a sua rotina também melhora. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu tô numa vida tão acelerada, eu vou ter tempo de fazer uma corrida, eu vou ter tempo de ir numa academia, e às vezes esquece que quem faz o tempo somos nós mesmo, né? Você tirar 10 minutinhos do seu dia e fazer um exercício ali na frente, né? Colocar lá no YouTube, porque hoje a gente tem essa facilidade, né? De ter aulas prontas no YouTube, de atividades, e praticar ali durante 10 minutos, seja uma dança, seja uma sequência de atividades, né? Por 10 minutos já é o suficiente. Ó, apesar de eu não ser tão velho assim, mas eu sou de uma época que pra gente fazer um trabalho de escola, você tinha que ir na biblioteca, né? Então não tinha a facilidade que a gente tem hoje de pegar um celular na mão e pesquisar como meditar, como fazer polichinelo, né? Exatamente. E hoje a capacidade que a gente tem para fazer qualquer coisa é muito grande, né? De você ter qualquer informação. Sim. Uma das áreas que eu não sabia que eu tinha também uma aptidão em que hoje eu gosto, por exemplo, é de cozinhar, tá? Faço muito pouca coisa, né? Eu gosto de cozinhar, mas não gosto de lavar depois toda a louça. Detesto. Parte de limpeza, não Mas só de cozinhar a esposa agradece. agradeço. E o tanto que é fácil você hoje pesquisar uma receita ou um vídeo para você ver como faz, né? E antigamente você tinha que ligar para a mãe para falar, como é que cozinha um feijão, Sim. né? Hoje Aqueles livros desse tamanho, assim, de receita, que você não você entende tinha, nada. tinha o livrinho de Ou receita. minha mãe tem um livro hoje até em tem. casa que abre assim, ele meio que despedaça, sabe? Mas tem As receita folhas lá. estão todas coladas, cheias de óleo, de gordura. Né? E até um negócio muito interessante que você falou também é sobre saber o que você quer. Porque muitas das vezes a gente vive num mundo onde se ouve tantas coisas, tantas tendências, que não, você tem que fazer uma academia, você tem que fazer isso, você tem que fazer, mas você quer. Isso é o que você quer, o que você acha que você tem que fazer porque você ouviu do outro. E quando você fala, se sua vida não dependesse de dinheiro, você faria o que você está fazendo hoje? Isso é um insight muito bom. Porque é onde você se desprende daquilo que faz com que o mundo tenha um cabresto, onde você tem que seguir aquilo ali, entendeu? Porque, de fato, às vezes você joga bola, vamos usar esse exemplo, porque todo mundo joga, mas você nem gosta. Você joga porque todo mundo faz. Você se move ali pela massa. Aonde você ser diferente, você ter gostos diferentes, te faz estranho. Só que não é estranho, porque o diferente nem sempre é ruim. Sim. Né? Então, assim, você saber o que você quer e fazer o que você gosta, obviamente a gente não vai fazer só o que a gente gosta, né? Isso também. isso tem isso também, que hoje
felizmente desse para fazer só o que a gente gosta, eu acho que todo mundo não teria problema nenhum, todo mundo seria muito feliz, né? Mas você tem que ter um balanceamento aí e você tem que às vezes se dispor. Quando eu falo que fazer um exercício faz bem para mim, não que seja agradável acordar cedo e ir fazer um exercício, mas eu sei que naqueles 50 minutos que eu tô ali, que não é tão agradável assim, as outras 16 horas que eu vou estar ali acordado. É que, na realidade, a gente tem uma filosofia assim. E dentro desse período, né, que eu estive estudando, né, e ainda hoje eu estudo sobre essas questões, é cientificamente comprovado, realmente, que a atividade física hoje, né, eu sou terapeuta ocupacional, a atividade, uma caminhada, ajuda muito em quadro de ansiedade, né? Então, assim, a atividade física, ela é muito importante, sim, né? E quando você fala, né, a gente pega aqui, se eu fosse fazer tudo que eu gosto, né, talvez não seria muito benéfico, né? Porque tem muitas coisas que. Imagina se todo mundo estivesse fazendo o que gosta o tempo todo. Não, eu acho que eu tento imaginar. Imagina se todo mundo soubesse do que gosta, Sim, né? nesse sentido. Porque eu penso assim, por exemplo, é que nem você falou. O seu corpo, a sua vontade talvez não fosse correr. Mas você vai, porque você sabe que isso vai ser benéfico para você. Sim. Porque assim, se você fosse olhar a fundo, para você não seria mais vantajoso ficar na cama? Ainda mais em dia frio, né? Não é? Então, assim, muitas das vezes, algumas questões exigem de nós algumas renúncias, né? No sentido, eu sempre falo assim, nesses estudos, né? Tem até o Wendell Carvalho, que inclusive o que a gente gravou pelo Brasil, o primeiro que a gente gravou, esqueci o o nome João dele. Pedro. O João Pedro. Ele acompanha esse Wendell Carvalho, não sei se você já ouviu falar sobre ele. Não. E aí ele fala muito sobre isso, né? Inclusive sobre o celular. Que o celular não deveria estar na cabeceira da cama, deveria estar na sala. Porque isso faz com que você, na hora que toca lá o seu alarme, você não coloque na soneca. Você vai buscar, você vai levantar e automaticamente Eu te vai... falo, por experiência própria, já deixei na sala, eu vou, busco, volto pra cama. Olha, eu escuto muito isso, mas graças a Deus eu não tenho muito problema com... Eu coloco na soneca, eu tenho que começar, né, a mudar o hábito. Porque eu tenho um despertador que é muito infalível, que é minha esposa. Eu deixo meu celular, eu não acordo com o celular, mas a minha esposa acorda e ela faz eu acordar para desligar. Então, aí já despertou tudo. Cada um tem seu método. A minha mãe funciona do mesmo jeito. Não tá ouvindo isso não? E eu no 10º sono. Não, eu desperto, mas eu coloco mais uns 10 minutinhos de soneca ali. Mas eu vou te falar, eu uso a soneca, mas não é nem pra ficar mais na cama. É porque às vezes eu me perco no tempo. Tipo assim, de manhã. Que eu quero comer, eu quero fazer tal coisa, e vai se perdendo. Então eu deixo ele de 10 em 10 minutos, minha mãe me xinga muito. Mas por quê? Eu sei, então já foi mais 10 minutos. Então tá chegando a hora que eu tenho que sair, entendeu? Não, eu tenho isso, mas eu tenho, assim, 2 alarmes de manhã, né? Que eu coloco sempre às 5h30 e 7h30. Porque às vezes eu tô lendo, indo pra academia, e aí acontece isso, eu me perco, não sei se tá na hora de eu tomar banho para ir trabalhar, né? Aí eu faço isso para me organizar, mas depois de um tempo, se a rotina fica, parece que seu corpo se programa e você não precisa mais. Mas eu sempre deixo o meu despertador para o Google me falar assim, a temperatura do dia, se vai chover, se não vai chover, sabe? Não sei se você faz isso. E então, assim, me agrada. Às vezes eu sei que eu tenho que tomar banho, eu sei que já tá na hora de acordar, porque às vezes, engraçado, que quando você cria uma rotina, e aí eu até cheguei a ler esse livro, Milagre da Manhã, e basicamente você tem que ter na sua vida uma rotina, você tem que seguir uma rotina. E aí, cabe a você identificar o que te agrada, o que te faz bem, e se resolver aí, né? E quando você tem a sua rotina,
dá mais ou menos perto do horário, mesmo sem despertador, eu já fiz teste, assim, por exemplo, no domingo, não preciso, posso levantar tarde, eu acordo cedo. Eu acordo cedo, aí não adianta, porque o seu corpo já acostumou. Já acostumou. E é muito importante, né, manter uma rotina. Eu também, acontece isso comigo, no domingo, não consigo. Se eu fico um pouco mais na cama, meu corpo já dói, já pede, grita, acorda, levanta e vai viver, né? Ô, Juliano, e aí como que foi esse processo, né? Essa transição sua de funcionário, né? Ali, todos os dias, para hoje se tornar dono, né? Patrão ali. Hoje, assim, uma das pessoas que eu tenho que agradecer, por exemplo, é o Eduardo, né, que já faleceu por decorrência da Covid. E porque assim, tudo que eu aprendi, não só para trabalhar, como pessoa também, como questão de valor, né, foi com ele. Então, assim, uma pessoa que eu devo muito é para ele, né? E eu só consegui chegar nesse, nesse patamar porque ele foi me preparando, né? Então, aconteceu que o Eduardo sempre foi uma pessoa muito empreendedora, né? Tava sempre fazendo várias, assim, negócios. E ele entrou no ramo imobiliário. Eu comecei a ajudar ele no ramo imobiliário também e a tocar a loja, né? Então, desde da gente fazer a parte financeira, fazer a manutenção, né? Atender o cliente. E eu cheguei a fazer um pouquinho, né? De tudo, não porque, assim, para aprender, mas até por necessidade, né? Que às vezes um sai de férias, né? Às vezes a empresa não tem condições de contratar mais um funcionário, então você acaba assumindo às vezes duas funções, né? E aí ele tava com com esse negócio de construção. Ele chegou no momento que ele falou pra gente, ó, a loja tá me dando muita dor de cabeça, mais do que lucro, e eu vou vender, vou passar pra frente. Aí ele chegou a oferecer para alguns funcionários, para alguns ex-funcionários, chegou a oferecer pra gente, né? E na época, assim, a gente é muito inseguro, né? A gente não sabe do que é capaz antes de tentar fazer alguma coisa, né? E na época o Rafael, que não veio, ele fazia acho que 10 anos que não trabalhava lá na loja. Ele chegou a trabalhar na loja também. E por coincidência, não sei se foi o destino, né? Coincidiu dele também estar desempregado. E aí eu cheguei, sentei, conversei com ele. E a gente assumiu a loja, né? Mas assumiu de que forma? O Eduardo, ele, assim, ele, pelo menos comigo, ele agiu igual um pai, que ele chegou e falou assim, ó, a gente não pagou ele igual quando você vai na loja e compra um produto, né? Tipo, ó, é produto pra lá, dinheiro pra cá. Não, na loja a gente só teve condição de assumir porque ele basicamente entregou a loja da forma que estava, com todos os produtos, com tudo, e falou, ó, a partir de agora vocês assumem, né? A gente estipulou um aluguel, mas um aluguel do local, né? Porque ele ia abrir uma imobiliária e ele ia usar o local para isso, né? Então, ele estipulou um aluguel e falou pra gente, ó, conforme vocês forem vendendo, for dando lucro, vocês vão me pagando. Né? Da forma, não estipulou valor, não estipulou prazo, né? A gente só viu o que tinha na loja, que valor que tinha ali dentro e para poder pagar ele, tá? E aí a gente começou assim, né? E graças a Deus, dentro de um ano a gente já tinha conseguido pagar todo o inventário que estava ali dentro.
já ter o nosso estoque, né? Uhum. E conseguir, porque assim, como ele estava no ramo imobiliário, não estava dando tanta atenção quanto a loja merecia, né? Uhum. E a gente resgatou, assim, muita coisa que estava se perdendo também, né? Sim. E como foi nessa transição? Se manteve ali alguns funcionários? Como que foi eles ver, né? O Juliano, que ontem era funcionário e hoje, nossa, é o meu patrão. Ó, Teve surpresa, assim? talvez, Não. por exemplo, quem trabalha. Nunca consegui me colocar como um patrão, Aham. né? É engraçado, mas eu não tenho essa visão de ser patrão, né? Sim, Porque eu entendo que dentro da empresa você tem uma função, né? sim, E a gente está ali, a gente é um funcionário, né? A gente desempenha um papel ali sim, dentro. E a única diferença que me distingue, por exemplo, de um funcionário, do patrão e do funcionário, é que qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é minha, exatamente. né? Então, eu nunca tive a pretensão, né, ou a vaidade de ser patrão para falar, ó, não, hoje eu tenho uma empresa e tudo, Sim, mas hoje eu tento tocar lá dentro como mais uma pessoa, mais um funcionário, né? Só que quando acontece alguma coisa, quem responde sou eu, né? Hoje é isso. não, que bom que você tem essa visão, né? Mas provavelmente o olhar, talvez, dos funcionários, né, que estavam ali contigo como parceiros mesmo de Sim. funcionários, tenha mudado. Ó, quando a gente assim, propôs, a loja ela tava com 3 funcionários, né? Uhum, Era assim, tirando eu. sim. E o Rafael não fazia parte ainda, entrou o Rafael, eu e o Rafael. Na época tava a Verônica e tava o Guilherme e o Gabriel, Uhum, né? O Gabriel que trabalha hoje com a gente. E nas nossas contas, né? Eu cheguei, sentei com o Rafael, falei assim, ó, Rafael, a gente só dá conta de pagar o salário de 2 pessoas. aham, Não dá para pagar o salário de 3 pessoas. E o mais novo, e aí o critério que a gente, assim, teve foi, assim, ficar com os mais antigos, né? E o Gabriel, ele fazia, eu acho que 3 meses que tinha entrado, tava ainda na experiência, né? aham, Nos 3 meses. E aí a gente sentou, falou assim, ó, vamos continuar. Vocês que basicamente, acho que eles ajudaram muita gente também, sim. né? E acho que eles entendiam um pouco o que estava acontecendo, né? E só que, por exemplo, o Gabriel, eu cheguei e falei para ele, ó, não vai dar pra gente ficar. Mas o dia que eu precisar, a primeira pessoa que eu vou chamar vai ser você, né? Comentei com ele. E graças a Deus, quando assim, ele saiu, ele já conseguiu arrumar um emprego novo, não ficou desempregado, né? E, e a gente tocou mais ou menos um ano dessa forma, né? Com o pessoal que ficou e eu e o Rafael. Aí depois veio, acho que a primeira Verônica saiu também para tentar tocar uma loja dela com a família, né? Uhum, A, Aí no caso dela, a gente contratou uma outra pessoa que no caso foi a Marina, que tinha mais aptidão na área administrativa ou para lidar com o cliente, para receber o cliente, uhum, né? E aí, um pouco tempo depois, o Guilherme também mudou para Ribeirão, arrumou um emprego lá. E a primeira pessoa que eu falei que eu ia chamar foi o Gabriel, né? aham. E aí ele tá lá até hoje conosco, E né? aí, quando você chamou ele, ele estava em outro trabalho ou não? Mas tem problema falar da concorrência aqui também ou não? Não, não precisa nem falar o nome, só ele estava em outro local. Ó, não, tava em outro local, tá? Tava em outro local. É, Como a gente faz pouco tempo que começou, a gente não tem assim muito recurso, né, para
às vezes, chamar alguém e falar assim, ó, porque normalmente eu entendo que quando eu chamo alguém que já está trabalhando, eu tenho que dar algum benefício a mais, né? Sim. Eu tenho que dar um salário a mais. Então, se eu quero que o Pedro vá trabalhar comigo, ele tem que sair do lugar que ele está com algum benefício. Sim. E só que o Gabriel, eu não tinha condições de dar esse benefício. Eu falei para ele, falei, ó, o que eu tenho condições de pagar é isso aqui. E assim, eu não cheguei a perguntar para ele, né? E aí, hoje, por eu ter tido por mais tempo uma visão de funcionário, né? Eu entendo que se o Pedro trabalha comigo, né? Ou para mim, e ele desempenha o papel dele, e eu posso pagar mais para ele, por que que eu não vou pagar, né? E minha intenção não é explorar, não é, né, explorar ele e fazer ele ficar o máximo de tempo lá dentro, ganhando o mínimo possível, né? Aí vai sair, você vai aumentar. Entendeu? Então, mas eu cheguei, conversei com ele, falei assim, ó, eu consigo te pagar isso, e se você quiser, né, a gente já tá precisando com urgência. E assim, ele foi, né? Ele foi. E eu acredito, às vezes, também pelo ambiente, né? Porque, assim, eu tento não cobrar tanto. Assim, eu tento cobrar dentro das nossas possibilidades, né? Sim. Porque cada um é de um jeito, né? Então, não tem como, assim, eu cobrar a Gabriela como eu me cobro, né? Sim. E aí eu tento também não ser exagerado. E também quando você fala de uma relação entre patrão e funcionário, né, vai muito além de dinheiro, né, vai do ambiente, vai na condição que a pessoa está vivendo, que às vezes é um salário muito maior, por exemplo, só que é em uma outra cidade, e não vale a pena para aquela pessoa naquele momento. Ó, era assim, ó, vamos supor que, só para colocar assim em valores, vamos supor que eu ganhasse R$ 500 trabalhando aqui. Aí eu recebi uma proposta, né? Trabalhava com informática aqui. Tava no último ano de design gráfico, no meu último ano. Aí uma empresa de Ribeirão, vai me falhar o nome agora da empresa, mas uma empresa trabalhava com maquininha de cartão, né? Com uns recebíveis. E ela precisava de uma pessoa que tivesse mais ou menos as habilidades que eu tinha. Tinha uma aptidão ali com informática e na área de design, né? E tudo. Eu me encaixava perfeito. Tanto que, assim, alguns amigos que trabalhavam nessa empresa, quando ficou sabendo da vaga, falou assim, não, essa vaga aqui é pro Juliano, né? E eu nunca tinha participado de uma entrevista, feito um currículo, porque quando eu comecei na loja, foi no boca a boca. O Serginho, professor, comentou pro Eduardo, o Eduardo chegou, não fiz entrevista com ele, ele falou, ó, você começa amanhã. E aí eu comecei. Então eu fui, né, fiz um currículo, fui para Ribeirão. Aí na entrevista, para mim, uma entrevista, eu faço, a pessoa me entrevista e depois me dá a resposta se eu sou contratado ou não, né? Sim. Uhum. Não, eu cheguei lá, ele falou assim, ó, a gente tem condições de te pagar isso aqui, que é o que é o piso de um design, né? E porque na época eu não era formado, então não dava para eu ser registrado como profissional, né? Mas você vai ganhar isso. Só que no exemplo, eu ganhava R$ 500 aqui, eu já ia começar ganhando 1.000 lá. Uhum. E aí eu falei assim, poxa, é o que eu quero, né? Se eu tô aqui faz tantos anos e tô ganhando 500, eu já vou para lá ganhar 1.000, imagina daqui 3 anos, imagina daqui 5 anos, porque eu não consigo me imaginar daqui 5 anos menos desenvolvida do que hoje, né? Uhum. Por conta dessa rotina que eu me cobro um pouco, né? Da gente crescer. E aí eu cheguei para mim hoje, para Camila, que hoje que é minha esposa, na época era namorada. Não
tava com casamento marcado, tá? Porém, eu tinha uma casa, a gente tinha, por conta aí assim, de negócio, coincidiu da gente conseguir comprar uma casa, financiar, né? Minha Casa Minha Vida. E tinha, assim, essa obrigação de pagar ali, honrar essa mensalidade, né? Nessa semana que eu recebi essa proposta, foi assim, não sei se foi coincidência, se foi destino, né? Eu conversei com um amigo meu que trabalhou muitos anos como programador, ganhou muito dinheiro trabalhando, né? E ele me falou assim, ó, Juliano, eu trabalhei, assim, na época ele tinha acho que uns 50 anos, ele me falou, ó, eu trabalhei muito, ganhei muito dinheiro, mas fiquei muito longe da família, né? Ele tinha 3 filhos, ele comentou que se separou quase 3 vezes, né? E aí eu perguntei para ele, falei assim, ó, mas o que você acha que eu faço? Porque na entrevista, eu não, como a pessoa me surpreendeu, falou assim, ó, mas que dia que você começa? Eu falei assim, ó, eu preciso conversar com a minha namorada primeiro e eu te dou uma resposta. E aí coincidiu de eu conversar com ele, ele falou, ó, para decidir hoje, eu no seu lugar, eu conversaria com a sua família. E aí no caso, né, a gente vai e pensa que na época eu acho que eu estava mais ou menos na sua situação e que a gente tende a pensar que às vezes a nossa família é nosso pai, nossa mãe, a pessoa que criou a gente, né? E a pessoa com quem você deseja ficar, né? Com quem você deseja passar o seu tempo é com quem você tem que ter essa conversa, né? E essa decisão, porque não vai impactar só a minha vida, vai impactar a vida dela também, né? Então, e a gente sentou, conversou, ela falou, ó, por mim você não iria. Só que se eu fosse sozinho, a pessoa poderia me oferecer até menos. Eu já estava lá, já estava feliz, já estava querendo ter, às vezes, uma outra experiência, né? Porque nunca tive outra experiência a não ser ali. E no final das contas, não sei explicar por que eu não fui. Mas eu cheguei para a pessoa e falei, ó, não vou. Ela falou para mim assim, ó, é dinheiro? Eu falei, fica complicado eu sair daqui de Orlândia, tenho casa para pagar, né? Tô terminando aqui a faculdade, né? Eu tô num ano um pouquinho complicado. Mas falou assim, não tem problema. Você vai me falar quanto você vai gastar para sair daí, para voltar para ir para a faculdade, para voltar que eu vou pagar a sua condução. Você vai ganhar tipo 1.500 no seu salário e aqui eu ganhava 500. Mas eu quero você aqui. Aí vocês imaginam, né? Eu saí daqui para ganhar 3 vezes mais os custos das viagens, né? Sozinho já teria ido. Mas alguma coisa, assim, me falou, ó, que não era pra eu ir. Não era pra eu ir. E nessa nova proposta, você chegou a falar de novo com a sua namorada, né? Cheguei a falar de novo. Cheguei, a gente ficou muito tempo conversando. Aí ela virou assim, ai, por mim você não iria. E você Exato. Então, mas eu já tava indo. E que bacana que você teve essa sensibilidade, né, de entender que, poxa vida, eu preciso falar com uma pessoa que eu me imagino pro resto da minha vida, Sim. né, sobre esse espaço. E é muito importante isso dentro de um relacionamento, independentemente se você está namorando, se está noivo, né, e principalmente quando está casado. E às vezes vai ter pessoas que vão achar assim, ah, mas ele estava fazendo a vontade dela, né, e aí ele não teve um crescimento, às vezes profissional na carreira dele, né, e a gente acha que a gente tem que fazer tudo que a gente quer, né? Só que no fundinho a gente percebe, tem essa sensibilidade de saber se você tem que ir, se você não tem, né? Sim. E graças a Deus eu não fui, né? Eu sou muito ruim com datas, mas eu acredito que acho que 7, 8 meses depois essa empresa
que fez a proposta para mim, ela quebrou, ela faliu, ela estava tentando, não sei como que é a história muito bem, né? Mas amigos meus que trabalhavam lá estão até hoje na justiça tentando receber, né, os direitos trabalhistas, né? E assim, se eu tivesse ido, não sei onde eu estaria hoje. Sim, com certeza. Né? Então, com certeza, eu acho que eu não estaria aqui. Ou poderia estar por outro motivo. E como é que foi pra você, tendo essa visão de, poxa, eu vou ganhar 3 vezes, de repente você desistiu disso? Bateu aquele arrependimento em algum segundo? Ó, é frustrante. É bem frustrante, assim. Você trabalha, você estuda para realmente conseguir um emprego legal, você ganhar bem, né? Sim. Mas é bem frustrante. Porque eu tava indo na contramão do que a maioria iria, né? E às vezes, muitas pessoas, às vezes, largaria da namorada, né? Iria. Mas é que eu comentei, eu não sei te explicar por que eu consegui ir nessa contramão, né? Mas eu já sabia o que eu queria, não queria sair daqui, eu queria ficar aqui, né? Se eu tiver... minha ideia não é, mesmo se fosse para eu trabalhar lá, não seria morar para lá, eu viajaria todo dia, né? Uhum. E assim, graças a Deus que eu não fui. Existem propósitos muito maiores do que o dinheiro pode comprar também, né? Eu ia falar isso, né? E o propósito maior tá chegando por aí, né? Tá chegando, daqui 3 meses chega. Olha Um pacotinho. Um pacotinho. Ô, Juliano, só pra gente passar rapidinho sobre esse momento da sua vida que você tá vivendo agora, né? Essa experiência, né? Uhum. Descobrindo a paternidade, né? Jovem. Como que você se sente? Como que foi esse momento pra você? O momento que sua esposa chegou e falou, olha, Tô grávida. não somos mais dois, somos 3 agora. Olha, também foi uma decisão conjunta, né? A gente sentou, viu que estava num momento que seria legal ela engravidar, e só que foi muito rápido, né? Pelo menos para mim foi muito rápido, porque a gente sentou, conversou, falou assim, ó, vamos tentar ter um filho? E no dia seguinte ela falou assim, ó, eu tô grávida. Tanto que no dia ela comprou um teste de farmácia, que ela começou a passar mal, atrasou, tudo mais. Ela comprou um teste de farmácia. E o teste de farmácia, aquelas tirinhas, pra mim ficava um vermelho, um bordô, um roxo muito escuro. E ficou assim muito clarinho, muito clarinho. Eu falei, não, isso aqui tá errado. Tá errado, né? Fui lá, comprei mais 3 testes. A tirinha clarinha, nada. Aí eu falei, aí eu não tava acreditando. Aí eu fui e comprei aquele digital, que te dá até as semanas que tá. E no digital, ele não tem tirinha, não tem nada, vem escrito grávida. Uhum. Aí ela fez e veio escrito grávida. Aí eu, assim, não dá pra. Não tem como explicar assim, esse sentimento que você sente, que você vai ser responsável por uma menininha ou por uma menininha, que no meu caso é uma menininha, né? Olha Catarina. só, Catarina. Mas assim, é muito legal. Um sentimento, uma sensação que eu recomendaria todo mundo, pelo menos passar uma vez na vida, né? Muda muito a sua perspectiva, como você vê o mundo, o que você pensa, como que você vai agir, né? Porque pai, normalmente, inclusive é uma frase que o Eduardo me falava, pai não dá conselho, pai dá exemplo, né? Sim. Então, até assim, eu fico pensando o que eu vou fazer quando ela estiver em casa, que exemplo eu tenho que dar, né? Então, é muito legal isso. Muito bacana mesmo. E é lindo ver, né? E é da hora se ver o lado masculino da coisa. Porque sempre se vê muito feminino. Não, porque ser mãe mudou a minha vida. E de fato muda completamente, né? Muda. Mas pouco se fala sobre ser pai. Porque, infelizmente, hoje a paternidade, em alguns casos, ela é banalizada, né? Porque muitos
pais não são pais de verdade, né? Só tiveram a criança ali e pronto. E quando você encontra uma pessoa que deseja ser pai de verdade, e você vê um valor diferente naquilo. Ó, pra mim, eu também, assim, eu nunca tive sonho de ser pai, né? É claro que eu queria ter minha família, tudo, né? Mas na hora por exemplo, quando foi para eu casar, você marca uma data, você marca é, assim, você planeja, você faz seu planejamento para acontecer as coisas. Hora que acontece, você fica, assim, é realizador, né? Você ter a gente construindo, né? Isso. O, mas desde que eu soube que ela estava grávida, ó, a mesma preocupação, não tem como a gente saber, né, como que a mulher pensa e tudo mais, porque é diferente, mas assim, a preocupação que você tem, por exemplo, com doença, com pegar peso, com qualquer coisa, eu acho que é igual. Eu acho que é igual com relação à mulher, só que é muito notório que a mulher sofre muito mais. Sim. Muito, né? Com dor, com desconforto. É banheiro toda hora, né? Faz xixi de 5 em 5 minutos. E pra gente não, pra gente, pelo fato da gente não passar por isso, né? Mas você fica muito preocupado, porque hoje, por exemplo, uma das minhas maiores preocupações que a gente tem, por exemplo, é com a hidrocefalia, né? Que isso você não controla, né? Por exemplo, hoje minha esposa não faz, por exemplo, a atividade doméstica, né? Para se resguardar, não pegar coisa pesada e tudo, mas como que você se previne às vezes do mosquito, né? Que às vezes um momento aí você pode passar repelente, né? Mas vai que um dia você se descuida ou você passou e venceu o tempo, é uma coisa que você não consegue controlar. Então, assim, você tem essa preocupação, você começa a ter, né, uma preocupação, mas o lado assim, de felicidade mesmo que você tem, que nem agora ela tá mexendo na barriga, então você conversa, você coloca alguns sons, dá pra sentir ela mexendo, né? Quando você vai no ultrassom também, assim, é muito emocionante. Por isso que eu falo que todo mundo deveria passar por passar, essa deveria experiência, passar. né? E isso é muito bacana, esse cuidado, né, que você tem, né, essa paternidade que já começou, porque às vezes muitos homens acham que a paternidade começa depois que o filho nasce, né, ou a maternidade também. E não é assim, né? A gente tem estudos comprovados, né, da importância de você ter aquele contato ali, de conversar, que é o que você estava comentando, né? Que você fala muito. Sim, toda noite eu converso. Exatamente, porque quando nascer já reconhece a sua voz, né? Se acalma com a sua voz. Isso é muito importante, né? E que quem dera se todos os pais conseguissem enxergar a paternidade assim real, sabe? Aquela que você vai ser parceiro da sua esposa mesmo em todos os momentos. Até nesses cuidados, de falar assim, não, vamos cuidar ali, não pegar peso, não fazer nada muito esforçado, né? E às vezes até, que nem minha esposa não tem às vezes essa percepção, que às vezes você vê que tá pegando às vezes uma bolsa mais pesada, aí às vezes a gente fala, é cavalheirismo, né? Mas é um cuidado que é diferente, que não é só por ela que a gente faz agora as coisas, né? Sim. E que bom, que lindo ver isso, né? De um jovem, né? Porque você é jovem, porque você é mais novo que eu, então é jovem. De um jovem aí descobrindo a paternidade, sendo tão exemplo, né? Que é o que nem o seu ex-patrão, né? Eu esqueci o nome dele. O Eduardo. O Eduardo, né? Te disse realmente, é o exemplo que você vai deixar para ela, né? E quando a gente para, nossa, é o exemplo que eu vou deixar, isso dá um peso maior, né? Então, todo esse cuidado que você já está tendo, né, vai ser muito refletido na vida da sua filha. E, Juliana, só comentando que ela falou de idade e tudo mais, né? Você assumiu a loja, você tinha quantos anos? Eu tinha... Foi em 2019. Cara, eu nunca... Peço para... 27. 27. 27. E
Como que foi o choque? Tipo assim, nossa, eu tenho 27 anos e já tenho uma empresa aqui. Outra pessoa que tem que agradecer é o Rafael, porque assim, eu sozinho, eu não teria encarado, né? Porque a gente acha que não é capaz de assumir, né? De dar conta, às vezes, de alguma diversidade que acontece. E ele sempre foi, assim, meu apoio, né? Para fazer tudo, né? Mas é uma virada também, Pedro, que hoje eu entendo muito às vezes do que o Eduardo falava, da forma que ele agia, né? Porque ele precisava agir. Então, assim, às vezes a gente tende a achar que, às vezes, encarar o patrão como uma pessoa ruim, né? Ou que quer explorar a gente, mas existem vários casos, né? Não tem como a gente saber, mas a... tem ações que acontecem porque precisa acontecer, Sim. né? Porque senão não é não é só você que é prejudicado, né? É a empresa toda. Então, a perspectiva que você tem para trabalhar, para empreender, nossa, é muito diferente. Tá? Enquanto você tava falando aí, eu até lembrei de um vídeo que eu vi esses dias, não lembro quem tava falando ao certo, mas que falava assim, quando eu vou contratar uma pessoa para uma vaga de gerência, eu pergunto para ela se as pessoas que trabalhavam com ela antes gostam dela. Se a pessoa virar e falar assim, que todo mundo gosta de mim, ele não contrata. Porque uma pessoa que assume um cargo de gerência, às vezes precisa tomar certas atitudes que são impopulares. Sim. Que é pro melhor, por mais que não é gostado por todo mundo. Você precisa ter uma atitude no qual alguém pode não gostar daquilo, mas vai ser pro melhor, para aquilo que você acredita que vai beneficiar a empresa. E quando eu vi isso, falei assim, que é um negócio muito doido, né? Porque você pensa, se todo mundo gosta, é porque é uma pessoa legal. Mas nem sempre ser legal é o bom, porque se ser bonzinho para todo mundo, você não sai do lugar, né? Não, isso é verdade. Mas assim, você tem que tratar também com respeito, né? Sim, Você claro. tem que. Porque tem muita gente, amigos meus, né, que trabalham hoje, que às vezes não tem. Que eu acho absurdo, né? Às vezes, a forma que às vezes que o patrão manda, né? E eu não acho que a gente tem que mandar em ninguém ou obrigar alguém a fazer alguma coisa, né? Porque, poxa, se a pessoa tá ali, ela tá ali porque ela quer, tá ali para contribuir, né? Então, se tem alguma coisa que precisa ser feita e tem que ser aquela pessoa que tem que fazer, por que você não pode pedir, né? Ao invés de, às vezes, você mandar. Só porque você tem um cargo que te permite você obrigar a pessoa a fazer aquele serviço, você tem que agir dessa forma, né? Eu não consigo agir assim, né? Tem muito dessa questão, né? A diferença de chefe e líder. Isso. Né? Eu acho que a gente precisa inspirar as pessoas. Eu sempre falo, inclusive quando eu fui fazer a entrevista, né, no local onde eu trabalho hoje, eu falei sobre essa importância, né? De você ter o cuidado. Então, assim, você enquanto patrão, né, enquanto pessoa ali que é responsável pelo local, porque você é o que mais tem a responsabilidade ali dentro, né? Mais do que os seus funcionários. Se você não vestir a camisa da sua própria empresa, automaticamente seus funcionários também não vestirão, porque o patrão, o líder, o gerente, ele é o exemplo, né? Então, assim, eu sempre falo que a gente não precisa tratar ninguém de forma desigual. A gente precisa tratar na equidade ali. É óbvio que você, como enquanto patrão, enquanto pessoa que tem maior dever, maior obrigação ali dentro, você vai exigir algumas questões, né? É óbvio que, um funcionário que não está cumprindo metas, um funcionário que não está rendendo, um funcionário que eu já cansei de avisar, que dei a primeira, segunda, terceira advertência, é óbvio que o caminho dele não... Não, mas assim, uma coisa que também eu já aprendi, que tem pessoas que você vê que vai contribuir, tem pessoas que não. Exatamente. Por mais que você cobre, por mais que você peça, por mais que você mande, tem pessoa que simplesmente não consegue, Sim. né? Às vezes é porque
eu acredito na questão da aptidão, né? Às vezes ela não tá apta para aquela função, não é o lugar dela ali, né? E ela não vai desempenhar tão bem quanto eu preciso que desempenhe, né? Sim. E assim, a gente tenta remediar, tentar fazer de uma forma diferente, mas às vezes infelizmente não dá. Tem jeito. Não tem jeito. Exatamente. E não dá às vezes, para suportar, às vezes, uma pessoa, né? Exato. E para prejudicar a empresa toda, né? Exatamente. Não tem como. Que aí entra a parte chata do ser, né? É bem... As atitudes impopulares. Exato. Enfim, então vamos para as perguntinhas finais, que a gente sempre gosta de dizer que não existe nenhuma resposta certa. Vai ser apenas a visão do Juliano sobre essas respostas. Então, Juliano, para você, o que é o amor? Para mim, o amor... Hoje não tem como eu falar assim, amor, e não falar da minha filha que vai nascer, né? Então, hoje para mim é ela, né? Assim, é um amor novo, uma descoberta nova, né? A questão da paternidade, tá? E eu acho que se eu puder deixar uma dica para todo homem é seguir ter a paternidade como amor, né? E família? Também não tem como, né, falar em família sem falar da minha filha que vai nascer, sem falar da minha esposa, né? Que é com quem eu divido a maior parte do meu tempo, né? E também, se eu puder deixar um recado para todo mundo, né? Para tratar a sua família, sua esposa, seu filho, né? Com respeito, com carinho e com amor, principalmente. Com certeza. A devida importância. Exato. E Deus, Juliano? Deus para mim, olha, você fez 3 perguntas que basicamente a gente só fala de amor, né? Que para mim Deus é amor ao próximo, né? Sem julgar, sem escolher quem é, né? E ajudar quem precisa, né? Que bom. Ô, Juliano, a gente esqueceu ali de pedir no início para você deixar o Instagram, né, da Universo Digital aí pro pessoal. O Instagram. Pior que eu não lembro. Não, mas vai estar aí na descrição. Vai ficar aí na descrição. Eu te Eu comentei. acho que é @Universo Digital mesmo, né? Eu acho que então é @Universo Digital, é isso, né, Gabriela? Então é. E siga a gente. Exatamente, pessoal. Vocês trabalham com diversas coisas, né? Não é só a gente é verdade, ó. A parte mais importante, estava esquecendo, que poxa, a gente oferece serviços de assistência técnica, computadores, notebooks, né? Trabalhamos também com contratos com empresa. Então, se você está aqui na sua empresa e você não quer arrumar, assim, você tem problema com manutenção, você pode chamar a gente vem e faz um contrato para solucionar todos os seus problemas, tá? Para você não ligar e ficar mais estressado com o computador. Que bacana. E fica aqui a nossa gratidão, Juliano. Manda um abraço pro Rafael, né? Que não pode estar presente. Mas fica a nossa gratidão aqui por você ter aceito, cedido um pouco do seu tempo, né? Que é tão corrido. Para estar compartilhando conosco a sua trajetória aí, né? De sucesso. E eu acredito que vai ter muito mais sucesso aí. E assim, muito obrigada mesmo. Te desejo tudo de melhor, né? Que você aí com a sua filha que está chegando aí também, que venha com muita saúde, que tragam ainda muito mais união, né? E amor para você, para sua esposa, para sua família de modo geral. E assim, fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Acredito que vai acrescentar muito e somar na vida das pessoas aí. Eu que agradeço, né, a atenção de vocês e espero voltar mais vezes também. Sim, com certeza. Com certeza. Então é isso daí, pessoal. Se vocês também quiserem participar com a gente, entrar em contato com a gente para nos patrocinar, nós estamos tendo alguns tipos de pessoas, Procuras, né? algumas procuras, né?
Então, entre em contato com a gente, nossa DM no Instagram tá aberta, no YouTube também. E venham fazer diferença conosco. É isso aí, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.